E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, agora para o estudo de limites, beleza? Antes da gente começar propriamente dito o estudo de limites, vamos conhecer algumas noções intuitivas para esse conceito novo, beleza? Primeira definição dessas noções intuitivas, uma definição de vizinhança, tá? Seja A um número real, tá? A poderia ser um B, um K, um X, enfim, o número A, uma constante A. Chamamos vizinhança de A e denotamos por V, entre parênteses A, ou simplesmente V, qualquer intervalo que contém esse número A. Por exemplo, se eu estiver pensando graficamente numa retinha contendo um número 3. A, nesse caso, seria o número 3. Se eu considerar todos os números aqui dentro, entre, por exemplo, 1 e 4, isso configura uma vizinhança de 3. O intervalo entre aberto, tá? Eu vou considerar um intervalo aberto entre 1 e 4, poderia ser um intervalo fechado também. Mas eu vou considerar um intervalo aberto. Eu poderia pensar aqui, fechado em 4, fechado em 3. Contanto que contenha o valor A, tá? Isso será uma vizinhança para ele. Nesse caso, meu A aqui vale 3, o que eu quero considerar dentro desse intervalo. Eu poderia ter um A nesse intervalo igual a 3,5. Eu poderia ter um A nesse intervalo igual a 3,9999. Está contido nesse intervalo. Então, o intervalo de 1 até 4 será uma vizinhança para esse valor A. Mas eu não vou me importar com qualquer vizinhança. Para os nossos estudos de limites, o que vai me interessar mesmo são as vizinhanças chamadas simétricas. Como assim, Celso? O que são vizinhanças simétricas? Essa vizinhança que eu estou considerando, 1 a 4, pensando no 3, essa vizinhança para 3, ela não é uma vizinhança simétrica. Por quê? Porque não mantém uma distância igual do 3 para o 1 e do 3 para o 4. Pensando em distância, pensando num distanciamento por unidades, a distância de 3 para 4 é 1, enquanto que a distância de 3 para 1 é 2. Compreendem? Daqui para cá eu tenho um tamanho, se eu for medir com a régua, 2. Daqui para cá eu tenho um tamanho 1. Essa não é uma vizinhança simétrica. Essa daqui não é uma vizinhança simétrica. Eu vou querer considerar para o nosso estudo vizinhanças simétricas. Essa daqui poderia ser chamada inclusive de assimétrica. Ela não é simétrica. Beleza. Mas vamos pensar nas simétricas que são as interessantes para nós. Pegando, por exemplo, o intervalo que contém o 3, aqui bonitinho, o intervalo que contém o 3, de 2 até 4. Essa já se torna uma vizinhança simétrica para 3. Meu piloto preto não está muito bom, depois eu troco. Essa vizinhança para 3, considerando o intervalo ainda aberto, de 2 até 4, é uma vizinhança simétrica. Por quê? Porque os vizinhos de 3, tanto à direita, ou melhor, à direita do 3, não, olhando assim, à direita do 3, à esquerda do 3, tá? Mas se eu olhar nesse posicionamento, a minha direita é indo na direção do 4, e a minha, porque eu vou olhar de frente para o meu caderno, para o meu papel, para o meu quadro, então. Os meus vizinhos à direita, que vão até 4, os meus vizinhos à esquerda, tá? Eu possuo um mesmo distanciamento dos vizinhos laterais, à direita e à esquerda. São palavras que a gente vai também utilizar comumente no estudo de limites, tá? Aqui é uma noção intuitiva, só para dar alguns conceitos associados à ideia de limite.
Enfim, a distância do 3 para o 4 é 1, a distância do 2 para o 3 é 1. Beleza? Então isso aqui é uma vizinhança simétrica para 3. É uma vizinhança que tem tamanhos laterais 1. Eu poderia ter uma vizinhança que tenha tamanhos laterais 2. Aí eu iria de quanto? De 1 até 5. 1 até 3, tamanho 2 aqui. 3 até 5, tamanho 2. Enfim, mas aqui eu só estou citando uma possibilidade de vizinhança simétrica. Se eu quiser considerar isso de uma forma genérica, eu posso pensar da seguinte maneira. Eu considero um intervalo, pensando na ilustração geométrica, que é a ilustração geométrica, é uma reta numérica, tá? Um pedaço, na verdade. Um pedaço de reta, uma semi-reta, beleza? Numérica, contendo um valor A. E se eu quero uma vizinhança simétrica para esse A, eu terei que ter um distanciamento lateral à direita igual a um distanciamento lateral à esquerda. Para os vizinhos da esquerda, para os vizinhos da direita. Vou supor esse tamanho um tamanho delta. Essa letra aqui é a letra grega delta minúsculo, tá? Parecendo com aquele delta que a gente vê lá na fórmula de Bhaskara, só que o delta da fórmula de Bhaskara é maiúsculo. Esse é um delta minúsculo, beleza? Então, esse delta me faz chegar até que tamanho? A um tamanho valor A mais um caminhar delta. Nesse caso, ó, o meu 4 é o A, que é 3, mais 1. E nesse caso, eu tenho como extremidade esquerda inferior um A tirando delta. Beleza? Isso aqui é uma vizinhança simétrica para o A, que contempla um intervalo, supondo aberto, mas eu poderia também pensar em fechado, mas eu vou pegar um intervalo aberto, beleza? Que vai de A menos delta até a outra extremidade, A mais delta. Esse tipo de intervalo eu ainda poderia escrever de uma outra maneira. Fica aí que eu vou apagar e a gente vai continuar. Então, meu povo, continuando aqui, antes de escrever a outra maneira que eu posso considerar, deixa eu agitar meu boné aqui, antes de escrever a outra maneira que eu posso considerar para a minha vizinhança simétrica, eu preciso recapitular uma noçãozinha básica de módulo, aquele querido, né? Módulo de um número real é o próprio número real se ele for maior ou igual a zero, ou é o oposto desse número real se ele for menor do que zero. Mas o que é que eu vou querer saber de módulo é pensar nas desigualdades com o módulo. Se eu disser para você que módulo de um número real é menor do que um número, pensar aqui m, o módulo de um número real x é menor do que m, ou melhor, menor do que 3. Vou começar com números. O que é que significa? Que eu posso considerar aqui todos os números o quê? Menores do que 3 ou maiores do que menos 3. Tá com dúvida sobre módulo? Vá nas nossas aulas de funções, que lá a gente aborda, quando estuda a função modular, módulo, beleza? Inclusive em equações modulares e tal. Aqui eu estou falando muito rapidamente. Se eu escrever algo desse tipo, o que é que eu tenho em intervalo? Eu tenho exatamente um intervalo aberto que vai de menos 3 até 3. Beleza? Ok? Se eu considerar essa situação agora, o que é que eu tenho? Valores que são, ao mesmo tempo, maiores do que 3 e menores do que menos 3. Isso para ficar um pouco claro, vou mudar ele depois. Mas, dessas duas ideias de módulo aqui, a que vai me interessar por enquanto, para associar a minha vizinhança, é a de
desigualdade onde o módulo é menor do que o determinado valor. Mas ainda, se eu tiver algo desse tipo, x menos 1 em módulo menor do que 2, o que é que eu devo fazer? Eu devo pensar o seguinte: essa situação aqui ainda pode ser escrita, essa situação aqui é graficamente, essa situação ainda pode ser escrita desse jeito. Os valores de x, eles estão entre menos 3 e 3, que é justamente isso que eu estou representando graficamente. Aqui eu estou representando algebricamente, beleza? Se liga. Nessa situação aqui, algebricamente, o que é que eu tenho? O conteúdo do módulo menor do que 2. O que é que significa? Que o conteúdo dele tem que ser maior do que menos 2 e menor do que 2. Resolvendo essa inequação, que aqui se torna uma inequação simultânea, o que é que eu vou ter? Esse menos 1 passa para esse membro, de que jeito? Mais 1, então ficará menos 1 menor do que x, e esse menos 1 passa para cá, mais 1, ou seja, x menor do que 3. Então eu tenho esse intervalo, graficamente eu posso escrever de que jeito, vixe? Graficamente eu posso escrever de que jeito? De menos 1 até 3. Beleza? Esse intervalo. Se eu considerar x mais um 3 menor do que um 5, por exemplo, o que é que eu vou ter? Pensando na parte algébrica, aqui eu estou considerando apenas módulos com desigualdade no menor para o lado do módulo. Eu não vou pensar na do maior, não me interessa. Por quê? Porque isso vai estar associado à minha definição de vizinhança, tá? Que eu vou concluir na próxima aula para que não fiquemos com algo muito grande. Beleza? Módulo de x mais 3 menor do que 5. Algebricamente, o conteúdo do módulo, se eu tenho um módulo de alguém menor do que 5, esse alguém tem que ser menor do que 5, né? Para que satisfaça essa ideia, ou esse alguém tem que ser maior do que menos 5. Melhorando isso daqui, esse menos 3 passará para cá. Perdão, esse mais 3 passará para ambos os lados das desigualdades. Negativo, então vem menos 3 para cá e menos 3 para cá, ficando menos 8 menor do que x e 2, 5 menos 3. Beleza? Representando graficamente, eu vou ter o intervalo de menos 8 aberto, né? Porque não inclui os valores, é menor, é x maior do que menos 8 e ao mesmo tempo menor do que 2. Beleza? Essa seria a solução da minha equação. Quais são os valores que satisfazem essa inequação modular? São os números que estão entre menos 8 e 2. Esses números eles satisfazem essa situação. Repare, se você jogar qualquer valor aqui dentro, exceto menos 8 e exceto 2, porque se eu puser menos 8, isso vai dar o quê? 5. E 5 não é menor que 5, é menor ou igual. Serviria se tivesse um igual aqui. Por isso que o intervalo aqui será aberto. Beleza? Ok? Ok para vocês? Okay. Vou parar nessa ideia, para que não fique extenso, e na próxima aula a gente continua ainda na definição de vizinhança para fechar e ver mais uma definição para as noções intuitivas de limite. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula.